Palavra da Verdade, devocional de 5 de abril, a celebração bíblica da Páscoa. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 15, 19 e 20. Entre o povo de Israel, a Páscoa tem sido celebrada para relembrar a saída de Israel do Egito, ocasião em que a festa foi instituída por Deus conforme Êxodo 12. No meio cristão, a Páscoa é a celebração da morte de Cristo que trouxe libertação dos pecados a todos os que creem na palavra da cruz. A libertação de Israel do Egito é um tipo, uma prefiguração da libertação que Cristo veio trazer por sua morte. Nos dias de hoje, em todas as nações cristãs e entre os judeus, cada um a seu modo, a Páscoa foi celebrada nestes dias. Ao redor do mundo, programações, atividades e rituais diversos foram realizados com este objetivo. De lá para cá, muita coisa se desvirtuou e o sentido da Páscoa tem sido diluído, até mesmo no meio evangélico. A Páscoa que o mundo comemora é a Páscoa do coelhinho e dos ovos de chocolate. É a Páscoa do Cristo moribundo que morre toda sexta-feira da Paixão e ressuscita todo domingo de Páscoa. É a Páscoa dos autoflagelamentos e do autossacrifício com o objetivo de identificar-se com os sofrimentos de Cristo. A Páscoa que o mundo celebra é a Páscoa da abstenção de carne, também como um ato de respeito para com a morte de Cristo, ao contrário do contexto original, no qual os judeus celebravam comendo um carneiro assado. É a Páscoa do sábado de Aleluia, quando muitas pessoas se põem a beber e a farrear, sem pensar no verdadeiro sentido da Páscoa. E no meio evangélico, mas não apenas entre nós, é a Páscoa das encenações, das atividades evangelísticas e das cantatas que relembram os passos de Jesus através da crucificação até a ressurreição. Embora possamos aproveitar esses momentos para evangelizar e pregar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, devemos fazê-lo com discernimento, certificando-nos de que estamos dignificando e não desonrando a pessoa de Cristo e o seu Evangelho. Neste sentido, precisamos resgatar a perspectiva bíblica da celebração da Páscoa. Os cristãos estão certos quando ligam a Páscoa à morte redentora de Cristo e à libertação que ela traz aos que creem, libertação prefigurada na velha aliança. Mas o que precisa ser questionado é a celebração da Páscoa limitada a alguns dias do ano, considerando-os como sagrados. Esta não é a genuína celebração bíblica da Páscoa. Na nova aliança, só nos são apresentadas duas maneiras de celebrá-la. O texto que lemos mostra que, durante a Páscoa dos judeus, Jesus instituiu uma nova aliança. Ele partiu o pão e deu o cálice aos discípulos como memorial de sua morte, estabelecendo o novo rito pascal que lembraria sua morte. Dessa forma, Jesus se apresenta como um cumprimento da Páscoa. Assim, a Eucaristia, ou ceia do Senhor, é um novo memorial para uma nova aliança. Veja também Mateus 26, de 26 a 29. Consequentemente, a celebração bíblica da Páscoa ocorre todas as vezes em que partimos o pão e bebemos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele venha, conforme 1 Coríntios 11, 27. Além disso, o Novo Testamento nos mostra em outra passagem que a celebração bíblica da Páscoa se realiza através de uma vida santificada. Repreendendo aos coríntios por permitirem a imoralidade no seio da igreja, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo usa a figura da Páscoa para exortá-los a tratar do pecado, até mesmo excluindo o pecador impenitente. Ele diz: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, de 6 a 8. O que ele quer dizer é que a morte de Cristo, nossa Páscoa, essa é a tradução literal do texto, faz de nós, seu povo, uma nova massa, sem o fermento do pecado. Esta é uma alusão aos pães asmos usados na celebração pascal da velha aliança. A igreja é o povo santo de Deus e deve celebrar uma vida santa porque Cristo já morreu pelos nossos pecados. Deve evitar, portanto, que o velho fermento do pecado volte a perturbar. Desse modo, a celebração cristã da Páscoa se dá também através de uma vida santa e pura. Portanto, a celebração da morte de Cristo na ceia do Senhor e a vivência de uma vida pura e santa, que é fruto da morte redentora de Cristo,
são a verdadeira expressão da Páscoa bíblica. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.